Gente, que coisa bacana. Nós já temos pessoas entrando aqui para saber um pouquinho sobre procrastinação. Olha lá, Jane, obrigada, Jane, Paulinho, Eduardo. Obrigada pela participação de vocês. É muito importante a gente tratar desse assunto, né? Que acomete tantas pessoas, tantos brasileiros, né? Isso de procrastinar, isso de adiar coisas, né? Então, é muito importante que a gente saiba o que é, por que acontece, né? E agora nós vamos conversar sobre isso com quem realmente entende do assunto. Quem vai falar com a gente hoje vai ser o Maurício Anchieta, especialista em comportamento humano, tá? É uma pessoa que realmente entende do assunto e que vai nos fazer companhia aí alguns minutos para a gente tratar disso. O que é procrastinação? Como tratar a procrastinação, né? Muito obrigada, Cris, Fabiola, Milaisa Lara, Derek, Isabel. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acredito que nós vamos aprender muito aqui hoje. Daqui a pouquinho o Maurício está entrando aqui para fazer companhia para a gente. Só aguardar mais um pouquinho que ele já está chegando. Pessoal, quem aí tem o hábito de empurrar as coisas, de saber que tem algo importante para fazer, mas não consegue, está sempre adiando? Quem aqui tem esse hábito? Pode deixar aí as perguntas, conta pra gente como que isso atrapalha vocês, pra gente poder conversar mais, né? Pra gente conseguir trazer esse conteúdo com mais qualidade, de forma que possa, de fato, ajudar vocês. Oi, Maurício! Tudo bem? Eu não estou conseguindo te ouvir. Não estou te ouvindo. Vamos esperar o Maurício organizar ali o microfone. E eu acredito que é um assunto muito bacana. A Fabiola falou que está vencendo a procrastinação, gente. Olha isso aí. Que coisa bacana. Tem mais gente aí. Tem mais gente aí que pode estar passando Oi, teste. Oi, Maurício, agora eu te ouço. Boa noite, Ana. Tudo bem contigo? Tô ótima, graças a Deus. Estamos aqui trabalhando bastante e muito curiosos, né? A gente trouxe um tema muito interessante para conversar contigo. E nós temos muitos alunos aqui do Grupo Zain, né? Que estudam pós-graduação conosco. E eles ficam ali, nossa, eu estou sem tempo, eu não consigo fazer. E a gente queria conversar sobre esse assunto de procrastinação com quem realmente entende do assunto. Então, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, tá? Isso é muito importante para nós, como enquanto pessoas e principalmente aí para quem é aluno, para quem em casa tem dificuldade mesmo de concluir atividades. Então, eu creio que vai ser um papo muito bacana. Então, legal. Pode ficar à vontade para falar, para se apresentar, e depois a gente vai conversar aí direitinho sobre o que é procrastinação. Bacana. Obrigado pelo convite, Ana, para estar aqui com vocês, com os alunos da instituição. É um prazer. Esse é um assunto bastante pertinente. É interessante a gente trazer alguns fatos à tona sobre este assunto, que muitas vezes ele é explorado, acredito que de maneira equivocada. Então, vamos aproveitar a noite de hoje para tranquilizar o pessoal sobre esse assunto aí. E para quem está chegando agora, pessoal, como a gente acredita que vai ser uma live de bastante relevância, cliquem aí na asa delta ali embaixo, estendam um convite para os amigos, para as pessoas que vocês estimam, que vocês gostariam de levar uma oportunidade de aperfeiçoamento, né, gratuita, que é o que uma live proporciona. Então clique ali na asa delta, vê os amigos de vocês que estão online, estendam um convite e gruda o dedinho no coração ali para aumentar o algoritmo do Instagram da nossa live.
Aí a gente consegue compartilhar com o maior número de pessoas. Ana, então, até para a tua audiência me conhecer, eu trabalho há cerca de 10 anos com desenvolvimento pessoal. Eu estudo, sou um estudioso do comportamento humano, então estudo, acredito que todas as áreas de desenvolvimento pessoal. E eu vou trazer para o pessoal aqui hoje muitas informações científicas acerca do comportamento humano, né? Que elas estão fundamentadas, não são achismos, são fundamentações. E aí eu já dei um spoiler para o pessoal ficar tranquilo sobre procrastinação, porque esse é um processo normal do nosso cérebro, tá? Você não é nenhum pecador se você procrastina, fique tranquilo, fique tranquila, que a gente vai desmistificar esse termo aí, que, como eu disse, algumas pessoas acreditam que às vezes abordam de uma maneira um pouquinho equivocada, né? Sim. Mas tudo bem. E é isso aí. Ana, passo o bastão para você. Isso. A primeira coisa que a gente precisa saber é essa definição, né? Do que é procrastinação. O que é procrastinar, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente definir bem esse termo. O que é procrastinação? Legal. A procrastinação nada mais é do que uma prorrogação de uma atividade, de uma ação que eu tenho que fazer, mas que por algum motivo eu escolhi não fazer neste momento. Sim. Porém, eu tenho consciência que vou ter que fazer. Entendi. Eu vou ter que fazer, né? Ou seja, eu deixo de estabelecer aquilo como urgente e importante, né? E eu quero explicar. É isso. E eu quero explicar para o pessoal que é completamente compreensível uma ação de procrastinação. É compreensível. Por que, Ana, que é compreensível? O nosso cérebro, ele tende a hesitar em fazer ações em que ele não consiga vislumbrar, visualizar, predizer a recompensa certa que ele vai ter ao fazer aquela ação. E também ele tende a hesitar, a se esquivar em querer fazer, se ele acredita que essa recompensa pode demorar para vir. Então, eu acredito que um dos males do século é a gente combater os prazeres imediatos. Porque são eles que enfrentamos aqui nos diálogos internos e negociamos a todo momento. E então, muitas vezes, optamos por deixa eu me degustar de prazer de algumas ações que eu já posso citar depois quais são, e essa atividade aqui, essa obrigação, ela fica para depois. Porque aquilo gerou em mim, essa esquiva de não fazer agora, gerou em mim o que? Um alívio imediato. E esse alívio imediato, o meu cérebro ele entende como uma vitória, por quê? Porque foi gerada muita dopamina. É um esquivar-se, hesitar-se de fazer, é um comportamento altamente dopaminérgico. Ou seja, jorra neurotransmissor de motivação, responsável pela motivação. Então, o meu cérebro ele se retroalimenta daquilo. E essa dopamina aí que você está falando, me corrija se eu estiver errado, porque eu sou muito curiosa da área de comportamento humano, né? Se não me engano, é uma substância que é produzida no lobo frontal, não é isso? Em nosso cérebro. E que é responsável pelo prazer, né? Assim. De transmissão de sensação de prazer imediato, né? Assim, ó, ele percorre a nossa via mesolímbica, que é a via de recompensa. Então, motivação está ligada à recompensa, tá? E mais do que gerar o prazer, ele gera a motivação, aquele êxtase para nós irmos em busca daquilo que irá gerar prazer. Então, exemplo, cheguei em casa hoje à noite, Ana, depois da aula, e o professor me deu um trabalho para fazer. Mas, Ana, tem
Os dois últimos capítulos de uma série na Netflix que eu preciso assistir. Eu estou muito curioso. E aí, qual que vai gerar prazer? Fazer o trabalho do professor ou assistir a Netflix? Netflix, com certeza. Uhum. Com certeza. Então, naquele momento, jorrou da dopamina e o meu cérebro, de forma inconsciente, se eu perceber, ele começa a fazer aparições assim na minha mente, dizendo: ei, amanhã de novo, né? Vamos assistir uma outra série e deixa os trabalhos dos professores para um outro momento. Então, entendam, pessoal, vocês negociam todos os dias com os prazeres imediatos. Isso é procrastinar, é eu abdicar de algo que é fundamental, necessário, obrigatório, talvez, por aquilo que vai me trazer uma satisfação momentânea. Ah, olha, gente, essa definição é muito importante, né? E a gente, uma coisa interessante que eu queria te perguntar, eu entendi, aí eu acredito que o pessoal também tenha entendido, o que é procrastinar, né? Eu trocar uma coisa que é importante e que às vezes não só importante, mas também urgente, por outra que vai me dar o prazer imediato. Imediato. E momentâneo, né? Momentâneo. Imediato e momentâneo. Esse que é o problema. E assim, eu queria entender, nós temos pessoas de diversos tipos, né? Aquelas que procrastinam. E tem uma outra situação que eu acho muito interessante também, Maurício. De repente não é nem procrastinar, mas é dar prioridade para outras coisas. De repente, estudar não é uma prioridade para mim, mas descansar é uma prioridade para mim. Aí eu tô te perguntando isso porque as pessoas, elas costumam, eu falo por mim mesma, tá? Eu costumava fazer isso, eu tô lutando contra a procrastinação, né? Então eu acho que é uma educação mesmo, reeducação do comportamento, né? Do meu comportamento. Então, assim, eu estou lutando forte contra a procrastinação. Só que tem situações que, de repente, eu não tenho nada que vai me dar prazer naquele momento, mas estudar não é uma prioridade para mim. Descansar é uma prioridade, trabalhar é uma prioridade. E é uma coisa que, se eu deixar de fazer, vai me prejudicar depois. Como que funciona essa questão do estabelecimento de prioridades na vida das pessoas? Porque isso é uma coisa que parece que distingue um pouco de procrastinação, né? Sim. Pessoal, vamos ter em mente uma coisa. Gravem isso que eu vou dizer, tá? Nem tudo na nossa vida tem que ser gostosinho, tá bom? E a gente quer o que é gostosinho. E aquilo que é azedo a gente não quer. Quando a gente vive uma vida só pelo prazer, a gente gera uma vida sem prazer. O que acontece? Interessante. Existe, do Richard Solomon, se chama a teoria do processo oponente. Científico isso, que é mais ou menos assim, ó. Vamos pensar numa gangorra. Gangorra de parquinho de criança, ok? Gangorra, né? Sim. Para essa brincadeira funcionar, tem que ter duas crianças, né? Para que uma suba enquanto... Ok. Sim. Legal. O que ele explica, Ana? Quando a gente leva uma vida tendendo a querer apenas prazer... Vamos lá, o que é prazer, gente? Prazer é assistir Netflix, sair com os amigos... para algumas pessoas, bebida alcoólica gera prazer, fumar gera prazer, pornografia gera prazer, drogas gera prazer. Isso gera muito mais prazer, e eu sei dizer até quanto a mais de dopamina do que ações normais do dia a dia. Exemplo, uma cocaína gera 225% a mais de disparo de dopamina do que uma atividade que geralmente ela não é prazerosa. Então é óbvio que eu vou optar por coisas mais prazerosas, né? Ok? Então, quando a gente vive uma vida prezando para isso, se esquivar... Quer ver uma coisa? Segundo maior medo, né? Segundo estudos e números das pessoas que é falar em público, né? Quando eu me esquivo de falar em público,
eu me sinto bem por eu conseguir não ter que ir lá na frente falar em público. Então, quando eu vivo uma vida sempre achando que estou levando essas vantagens, né? Ah, que legal, eu não fiz o trabalho, eu consegui assistir os capítulos na Netflix e o professor nem cobrou o trabalho no outro dia na aula. Coisa boa, né? Yes! Quando eu levo uma vida assim, significa o quê? Que como é que é? Essa gangorra, ela não vai ficar para sempre nessa posição. Ela precisa fazer assim. E o que significa esse outro momento? São coisas que não são ruins, mas que as pessoas irão encarar como ruins, porque o nosso cérebro ele precisa sempre fazer um contraponto. O que vai ser ruim, Ana? Prazer é tudo isso que nós falamos. O que vai ser ruim? Vai ser ruim estudar, vai ser ruim fazer uma atividade física, vai ser ruim comer saudável, porque gostoso mesmo é aquilo que o nosso paladar gosta, né? Uma salada, isso não é gostoso, o paladar não gosta, não tem gosto. Qual é o gosto de chuchu? Ana, me permite aqui dar boa noite para o maior palestrante do Brasil, que honra, né? Eduardo Teva aqui na sala, meu amigo, um abraço, seja bem-vindo. Bem-vindo, Eduardo, legal. Obrigada pela presença. Estamos falando de procrastinação, Edu. Então, metas no trabalho. Ai, que droga trabalhar naquela empresa. Acredita que eles me cobraram metas de vendas? Pô, se você tem metas na sua vida pessoal, entende que é absolutamente normal chegar numa empresa, essa empresa ter metas? Agora, se eu não tenho metas para a minha vida, eu vou achar estranho chegar numa empresa que ela me cobra X mil em vendas todos os meses. Então, isso acaba se tornando difícil para mim. Isso é doloroso, dor. Agora, vamos lá. Se você vive uma vida de equilíbrio, quer ver uma coisa? Quando as pessoas entendem, Ana, que estudar é um comportamento habitual, isso precisa ser repetido todos os dias, assim como tomar banho e escovar os dentes, estudar se torna prazeroso. Estudar não é desgostoso. Sim. É desgostoso porque você não faz de forma habitual. Sim. E olha que interessante isso. Olha, a professora Maria Margarida entrou agora também. E boa noite, professora. Certamente esse conteúdo vai ser muito bom para os alunos dela e ela vai divulgar esse conteúdo para a gente. Para nós que somos professores, a gente queria que todos os alunos escutassem isso, né? Não, eu queria dizer assim, Ana, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Ele faz sempre uma análise de custo-benefício, sabe? Uhum. Se eu fizer isso, isso vai me gerar o quê? Não. Eu vou fazer isso porque isso vai me gerar... Entende? Só que o que acontece? Pessoal, vocês estão assistindo, vocês estão entendendo que isso é autoconhecimento? Autoconhecimento. Precisa cair a ficha em todos que estão aqui na sala o quanto antes sobre a importância e a verdade de plantar e colher. Se vocês entenderem que, mesmo que não seja gostosinho estudar desde cedo, logo ali na frente a chave vai ter virado e vocês serão profissionais de um outro nível. Sim. Por que eu falo isso, Ana? Me permite, tá? Eu acredito que a régua está tão baixinha, eu acredito que está tão fácil ser acima da média, ser diferenciado. Hoje sim, né? Com toda essa facilidade de informação. Muito! Caramba, hoje se você tiver acesso à internet, esse celular que está aqui na nossa frente, ele nos dá acesso ao mais simples, desde o mais simples ao mais complexo, rico de informação. Só que a gente precisa entender que o celular serve para isso, não apenas para dedão e divertimento. E por que eu falo isso? Porque nós brasileiros somos o segundo país que mais as pessoas permanecem tempo na internet e nas redes sociais. Isso, inclusive, é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Qual que é o nível de procrastinação nos últimos anos aumentou muito. O nível de pessoas infelizes com o seu status profissional é gigantesco. E qual que é a influência das redes sociais que você consegue enxergar na atualidade?
Total influência, Ana, total. Porque o que acontece? O celular, ele serve para muitas pessoas como um instrumento para compensar as coisas que não estão indo bem, então eu busco ele para eu me satisfazer. Para eu me satisfazer vendo vídeos engraçados, para eu me satisfazer conversando com as pessoas ali, né, com as minhas intenções que tenho. Porque o celular, entende? Ele foi criado para despertar a nossa atenção. Nós focalizarmos em tudo que ele proporciona para nós de prazer. Só que entende como é difícil para o nosso, se você não é disciplinado, se já não caiu a sua ficha da importância de você estudar, como é fácil a gente ser influenciado por esse instrumento e trocar 4, 6 horas do dia só para ver coisas banais, ao invés de dedicarmos parte desse tempo para evoluirmos como profissional, como pessoa. Pensem assim, pessoal, vamos só fazer um cálculo aqui facilzinho, ó. O Brasil só perde para as Filipinas em acesso à internet. Existem inúmeros estudos, e o estudo mais contemporâneo que tem dá uma média de 10 horas por dia na internet, entre internet no todo e rede social. Redes sociais, plural. Muito bem. Vamos pegar 1 hora dessas 10, pessoal. Vocês imaginaram 1 hora mesmo, firme, concentrado. 7 dias são 7 horas. Vezes 30. 210 horas por mês de estudo. 1 hora, ou 30 horas, ou 3 horas. Já tô aumentando aqui. Que seja 1 hora, 30 horas. 30 horas de estudo, além daquelas horas obrigatórias do nosso ensino tradicional. Uau! Uau! Olha a leitura, Ana. 15, dessa 1 hora, vamos pegar 15 minutinhos para ler um livro. Aqui está cheio de livro, né? 15 minutinhos. Em um mês, vai dar 7 horas e 30. 7 horas e meia de leitura de livro, você lê pelo menos 1,5 livros no mês. Sim. Gente, a média do brasileiro por ano não é nem 1 livro. Em 12 meses não chega a 1 livro. Imaginou você lendo 1 ou 1,5 por ano? Tá entendendo que 1,5 por ano dá 18 ao final do ano? 18 contra uma pessoa que não leu 1. Olha quantas dezenas de vezes acima da média você vai estar. Sim. Só que o que acontece, Ana? Só para eu finalizar aqui, ó. Pode. Isso é autoconhecimento porque você vai estar lidando com o prazer imediato. Só que analisa a concorrência hoje. Tá muito fácil você ser diferenciado acima da média. Porque a tua concorrência está no barzinho, a tua concorrência está na balada, a tua concorrência está na Netflix, a tua concorrência está nas redes sociais, a tua concorrência não tá hoje, uma quinta-feira pós-feriado, à noite, aqui ó, no escritório, estudando, trabalhando. Ei, não estou dizendo que você não deve levar uma vida saudável. Trabalhando. É, isso, por favor. Mas é isso que eu estou falando. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, Ana, também, graças à internet, eu quero fazer meu primeiro 1 milhão antes dos 30. Porque eu... Cara, não acredite em fórmulas milagrosas, por favor. Ei, eu acredito numa fórmula, Ana, sabe qual é? Bunda na cadeira, computador aberto, folhas, canetas, livros e dedicação. De ganhar dinheiro muito fácil, né? De não precisar ter habilidade em determinado assunto para se tornar um profissional e ganhar dinheiro, né? Então, essa facilidade entra muito no tema de procrastinação, porque se existe a promessa de em pouco tempo eu ser mais rico, eu ganhar mais dinheiro que alguém que fica o tempo todo estudando, olha, eu vou ter o que eu quero sem precisar abrir mão do meu tempo que eu gosto de gastar brincando, né? Me divertindo. Olha que essa ligação com procrastinação é muito interessante, né? E a gente precisa considerar também, pessoal, que todo o conteúdo que a gente vê nas redes sociais, as redes sociais é só um exemplo, mas tem várias outras coisas aí na internet. Mas tudo que está na rede social é com o objetivo
de distrair o cérebro, né? As pessoas que construíram as redes sociais, não tem ninguém no mundo que entende mais do cérebro humano, não tem ninguém que entende mais do comportamento humano que os criadores de redes sociais. Eles sabem exatamente qual que é o ponto, o que precisa ser feito para prender a nossa atenção, né? Então, eles são altamente qualificados, eles estudam muito para fazer com que você pare o que é importante e se distraia com algo que talvez nesse momento nem é tão relevante assim, para prender a sua atenção. Isso gera milhões, nem sei se milhões é a palavra certa para medir isso aqui, de dinheiro, né? Então, as pessoas estão presas nisso, né? É uma coisa altamente lucrável, rentável para as outras pessoas, mas que para a gente vai gerando esses prejuízos, porque a gente deixa de crescer, a gente deixa de se profissionalizar, automaticamente deixa de ganhar dinheiro, automaticamente perde status, e aí a gente vê essa galera aí... nunca eu vi o Brasil, pelo menos, com tantas pessoas ansiosas e deprimidas, né? Então, sem dúvida. Eu acredito que tudo aí está relacionado, tudo está interligado, né, Maurício? Exatamente. E Ana, Maurício, ok, e como é que eu posso resolver isso? Eu sou um procrastinador nato, como que eu posso resolver isso? Uma dica que eu dou é assim, ó, cuide do significado que você dá para as coisas, é aí que está o segredo. Porque isso interfere no seu humor, no seu estado emocional e automaticamente no seu comportamento de ação ou inação. O que é o significado? Vamos lá. Vocês precisam ter como significado correto que estudar é o mais importante, que trabalhar é muito importante, que se relacionar com pessoas inteligentes é muito importante. Aliás, é a dica de ouro, ó. Cuide do seu ambiente. No ambiente tem pessoas falam de ideias, ideias geram pensamentos, pensamentos geram ações, ações geram resultado. Então, olha que bacana que você podia escrever isso pra gente. Sensacional. Claro, o ambiente. Há um ditado que diz assim, né, Ana, do Jim Rohn, talvez o maior de todos os tempos, mas que já não está entre nós, que foi inclusive o mentor do Tony Robbins, o maior treinador do mundo ainda vivo, que ele fala assim, né, que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Eu não sei por que o numeral 5, mas não é isso que importa. Agora, cientificamente, eu posso comprovar. E se alguém quiser que está assistindo depois a base, pode me pedir a validação, né, do que eu vou dizer agora, que eu mando para você o artigo científico, tá? Nós somos automaticamente, sim, a soma dos comportamentos das pessoas que nós mais convivemos em virtude do que a gente tem, que se chama neurônios espelho. Nós inconscientemente adotamos o comportamento do outro como nosso, então passamos a reproduzir comportamentos do meio em que a gente convive. E a pergunta que fica é, quem são essas pessoas com quem você mais dedica o seu tempo? Elas têm uma influência total em quem você é hoje. Então, cuide do seu ambiente, cuide do seu meio. Isso eu queria ter escutado isso quando eu estava na faculdade, Ana, ou quando eu estava, sei lá, no ensino médio. Isso eu não tive acesso a isso. A gente foi aprender por tentativa e erro. E depois de grande alguém veio e nos ensinou isso, que é uma grande verdade. Porque eu gostaria de ter, sim, sentado para fazer os trabalhos do lado daquele nerd que muitas vezes o pessoal brincava e dava risadinha dele, né? Excluía, né? A gente até excluía, diferentão, né? Só serve para estudar, né? Você só vive para isso. Não é isso, mas era como a gente, né? Por quê? Porque eu tenho 39 anos hoje e ok, eu sou jovem, mas eu não posso negar, poderia ter vindo esses insights muito antes, a ficha ter caído muito, muito, muito antes, com 20 anos, talvez 19 anos, 18 anos. Sim. Então, essa é uma dica valiosa, tá? Pense com quem que você está se relacionando,
Hoje, cuide do seu meio. Você é fruto do seu meio, sim. Né? E isso automaticamente se influencia, como eu falei, no comportamento, significa que vai influenciar no comportamento de você ser um procrastinador ou um executor. Agora eu consegui juntar, era essa a minha intenção. Tá entendendo? Porque o que acontece? Para você, tanto fez como tanto faz. Eu acho que eu vou fazer meu trabalho hoje da faculdade, eu vou fazer o trabalho. Mas daqui um pouco a Ana... Oi, Maurício, viu? Vamos lá no barzinho? Hoje, poxa, quinta-feira, a gente merece, né? Depois de um feriado, a gente merece. Quer saber? Tá, tudo bem, Ana. Vamos então, vamos lá se reunir com o pessoal. Eu fui influenciável por alguém que tem um comportamento procrastinador. Automaticamente, tem muitas chances de eu me torno, muitas chances de adotar né, o título de procrastinador nato também, como essa pessoa aí. Olha que interessante, muito bom. Fruto do meio. É, fruto do meio. A definição aí, ela ficou muito boa, muito clara, viu? É muito interessante isso e eu espero que muitos alunos assistam essa live depois que não puderem participar, porque é muito bom eles terem acesso a essa definição, né? Porque é muita gente nós que estamos aqui no Grupo Zain, nós lidamos com milhares de alunos do Brasil todo. E o número de evasão por essas alegações, e isso que eu queria conversar com você também, o que as pessoas mais usam para sabotar as coisas importantes? Aqui nós temos uma coisa que é padrão. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo de estudar. Esse é o número 1 aqui disparado dos sabotadores do procrastinador, né? Existem outras coisas que eles costumam usar para não fazer o que é importante naquele momento? Pode falar. Oi, Ana? Oi, você está me ouvindo? Oi, pode. Tô te ouvindo bem. Você ouviu até qual parte? Até a hora que você parou. Tudo que você falou, em nenhum momento falhou. É ótimo. Então, assim, além da falta de tempo, que é uma justificativa que aqui os nossos alunos costumam usar muito, eu não vou estudar porque eu não estou tendo tempo. Eu quero cancelar porque eu não estou tendo tempo, né? Existem outras coisas que são comuns do procrastinador, além da falta de tempo? E eu já vou emendar a pergunta, porque eu sei que o nosso tempo já está quase se esgotando aqui. Qual ligação que a preguiça tem com a procrastinação? Ótimo. Então tá, depois eu falo então preguiça versus procrastinação. Tá. Eu quero usar uma frase que é uma frase de alguém absurdamente bem-sucedido no Brasil e lá fora. Se você não conhece, anota esse nome aí, jovem, acadêmico, de preferência você, Flávio Augusto da Silva. O Flávio Augusto ele fala assim: se falta de tempo fosse justificativa para as pessoas... como é que é? Se falta de tempo fosse justificativa para as pessoas não terem sucesso, então somente os desocupados é que teriam sucesso, né? Então, quer dizer, e não é. Eu acredito que quanto mais compromissos você tem, mais você encontra tempo para fazer as coisas. E me desculpa o termo que eu vou usar aqui, e o vadio, o preguiçoso, ele nunca tem tempo para nada, tá? Eu acredito que funciona assim. Então, o que é essa falta de tempo, essa alegação? É eu evitar dar sequência a um compromisso que está me tirando do conforto. Está me provocando uma dor momentânea. Agora que engraçado, né? Ninguém se importa de ir na academia, puxar ferro, aquela dor no músculo para crescer o bumbum, o glúteo, o bracinho, as pernas, para ficar fortinho, esteticamente mais bonito. Ninguém se importa, né? Todo mundo vai, tá gerando dor. Opa, caiu meu celular. Me empolguei. Ninguém se importa, todo mundo vai, porque todo mundo vai prezar pela sua estética, né? É uma dor física. Só que essa dor, o que acontece? Essa dor, 2 meses ou 3 meses, eu vou ver resultado.
Se eu hoje eu dar o meu máximo no verão, eu vou estar bonitona para botar o meu biquíni, para tirar a camisa na praia, ficar bonito, né? Chamar atenção. Sim. Essa mesma lógica não vale para o estudo. Não tem como você ser acima da média estudando 3 meses. Infelizmente, não. E sabe de uma coisa? Você vai ter que passar por algumas etapas nada prazerosas, de conteúdos que você naquele momento não vai estar entendendo. Cara, por que eu estou estudando isso? Ana, eu estava pensando esses dias, na aula de biologia, nas aulas de biologia do ensino médio, quando a gente falava lá de mitocôndrias, dendritos, axônio, fenda sináptica, olha que interessante, naquela fase, 13 anos, 14 anos, para que isso? Hoje, estudando neurociência, isso tudo faz parte de uma das maiores células no corpo humano que se chama neurônio. Os dendritos captam as informações que passam pelo axônio e lá pela fenda axonal transmite informação para um outro axônio, que é um pensamento que você tem, uma ação que você está executando. Caramba, eu fui estudar isso com 30 e poucos anos, mas eu já tinha estudado com 13, só que eu não tinha visto sentido na época. Sim. Estão entendendo, pessoal, que tem coisas que daqui a um pouco vocês estão estudando, mas aparentemente para esse momento vocês não veem sentido. Mas é preciso passar por isso? Estudar é como fase de videogame, as coisas vão ficando mais difíceis. Sim. Então, assim, ó, a gente tem duas opções. Eu desisto e não avanço, ou eu persisto, tá difícil, tá difícil. Se quiser ficar fortinho, vai ter que botar mais peso lá. Não adianta só com aquela barra com 2 quilinhos em cada lado, você não vai ter hipertrofia, não. Vai ficar mais pesado para você. É assim nos estudos também. Tem que ficar pesado, porque isso é sinônimo de crescimento e evolução. O que é o crescimento do músculo? É o rompimento dele. Rompeu o músculo, cresceu. O cérebro, gente, cérebro é um músculo. Sim. Graças à neuroplasticidade do nosso cérebro, você pode ter um cérebro de 1,2 kg a 1,5 kg. E o que diferencia ele ser maior ou menor é justamente todo o movimento que você está passando através de estudos para fazer mais conexões neuronais. Sim. Falta de estudo gera atrofia do hipocampo, tá entendendo? Sabe o que é hipocampo? É a região do cérebro, pessoal, que tem todas as tuas memórias, e memórias é conhecimento. Memória é igual a conhecimento. Se você não estuda, atrofia essa região do teu cérebro. É igual você que é magrinho, como eu que sou magrinho, se eu não fizer academia, se eu não fizer atividade física, fica feio demais, sabe? Porque eu sou magrinho, vai atrofiando o negócio, fica feio. Mas com o nosso cérebro acontece a mesma coisa, Ana. Sim. Imaginou uma pessoa com 30 anos com o teu hipocampo atrofiado? Sabe como é que ela vai funcionar daí no dia a dia? É aquela pessoa no trabalho que ela não vai ser nada flexível e ela vai dizer sempre assim, mas a gente sempre fez assim, Ana, para que fazer diferente agora? Se sempre deu certo desse jeito, por que agora mudar? É uma pessoa que não tem o quê? Ela tem uma que a gente chama de rigidez cognitiva. Tá rígido. Rigidez, ela não é flexível ao novo, a novos aprendizados. E é uma pessoa que depois vai passar por muitas dificuldades no mercado de trabalho. Certo. E a gente vê isso com muita clareza, né? Principalmente agora nos últimos anos. Nós passamos aí por esse período de pandemia, nós estamos vivendo o pós-pandemia, nós estamos no início do pós-pandemia, né? E a gente percebe as pessoas cada vez mais atrofiadas mesmo no sentido de desenvolvimento pessoal, né? Muita gente sofre reflexos muito graves, né, do período da pandemia, mas eu não consigo enxergar outra forma de desenvolver isso se não for priorizando o que é de fato importante, que é estudar, que é trabalhar, né? E aí a gente acaba, a gente tem sentido isso nas pessoas, né? Uhum. Essa falta de impulso, né? Não tem um trampolim ali que leve as pessoas a acreditarem que é possível chegar num nível mais alto, né? Isso que você me falou aí, que a régua tá muito baixinha, e que está muito fácil se tornar uma pessoa acima da média, isso é muito real. Isso é muito real. Eu falo notório.
aqui nós do Grupo Zain, por exemplo, nós começamos um ovinho, muito pequenininhos, né? E a gente vai estudando, vai se desenvolvendo, vai procurando conhecimento aqui, vai procurando conhecimento ali, mas é aquilo que você falou, é abrir o computador, é pegar um papel, um livro e se dedicar ao que é importante, que é o desenvolvimento pessoal. E uma vez que você entende que se desenvolver pessoalmente é importante, é impossível não se desenvolver profissionalmente, né? Porque Total. você acabou de falar, está interligado. Está interligado, né? Então, eu acho que o princípio é exatamente esse: se desenvolver pessoalmente, entender que eu estou perto, eu estou muito próximo, né? De ser uma pessoa acima da média das pessoas que estão hoje, e eu conseguir concorrer bem, com grandes possibilidades no mercado de trabalho, né? Porque isso está muito real, as empresas hoje estão pescando pessoas que estão qualificadas, né? Então, isso é muito importante, Ana, a questão de atinar para isso, né? tem uma coisa que eu quero colocar aqui que para o pessoal compreender. Ah, Maurício, eu não sei por que eu fico na inação, eu não entro em movimento. O ser humano, ele faz o que faz por dois motivos, né? Por amor ou para fugir da dor, certo? Talvez algumas pessoas elas vão se movimentar mais quando estiver doendo muito. Sim. Só que aí a pergunta que eu faço de forma consciente para você aí, né? Para você pensar de forma consciente será que é preciso doer muito para você se dar conta do que precisa ser feito agora? Precisam as coisas piorar para você entrar em movimento? Porque a maioria das pessoas, olha que interessante, elas se movimentam mais para evitar perder o que já tem do que para conquistar algo novo. Olha, que interessante, né? Claro. Perder. É maior do que o desejo de ganhar. E deixa eu te responder aquela pergunta que você fez, porque daqui a um pouco eu poderia esquecer, sobre a diferença de procrastinação e preguiça, né? A procrastinação, então, nada mais é do que essa negociação interna que a gente faz de algo que eu tenho que fazer por algo mais gostosinho que eu posso fazer agora, que vai me trazer uma satisfação imediata. Ok. Isso, qual é a constatação que essa pessoa tem? Eu vou sofrer as consequências depois. Mas eu ainda assim quero assistir a Netflix e não fazer o trabalho do professor. Sim. Muito bem, você sabe das consequências. O preguiçoso, ele não quer fazer nada. Não vem isso em mente. Ele tem por decisão não fazer nada. É diferente do procrastinador. O procrastinador, pelo menos, ele tem a consciência do que ele precisa fazer, mas o porquê ele não quer fazer, porque é difícil, porque não vai me trazer uma satisfação momentânea. O preguiçoso não. O preguiçoso, ele não quer fazer. Sim. É diferente, né? E ele é bom em dar desculpas, ele é craque em não fazer nada. Acho que aí tem uma boa diferença entre os dois. Ai, muito bom. Amei. Muita gente vai gostar de ver disso. Maurício. Ana, ó, só um pouquinho. Para essa galera aí, ó, não sei se é você que está assistindo a live que você às vezes dá essa desculpa aí de que não tem tempo. Cara, não é que não tem tempo, o dia tem 24 horas para todo mundo, tá? O que falta para você é elencar prioridades. Quando as pessoas falam assim, gestão de tempo, é exagero, tá? A gente pode gerir prioridades. O que é primordial e o que é secundário, tá? O que é primordial para você? É aquilo assim, o meu dia começa amanhã ao acordar e eu preciso fazer, não importa o que aconteça. Isso é prioritário. Não pode você definir que, por exemplo, de maratonar Netflix, eu preciso fazer, não importa o que aconteça. Não, isso é secundário, certo? É um prazer imediato. O que é primário? Primordial? Defina isso e não abra mão disso. Isso é o que vai definir. Isso às vezes não vai trazer prazer, mas isso é o que a gente chama de disciplina, cara. Disciplina. Então, assim, ó, eu ia falar, para você que está assistindo, essa questão ali de você alegar que não tem tempo,
Não é que não tem tempo. Você sabe disso. Você é que não está querendo encarar uma diversidade que você, nesse momento, acredita não ter o controle de como fazer o trabalho, de como dar seguimento. Mas você precisa passar por isso. É assim que a gente fica mais forte. A árvore com a raiz mais forte é aquela que desde cedo pegou muito vento. Sim. E você precisa ficar mais forte. E mais fácil é desistir. Uma coisa assim essa semana, a dor me tornou mais forte. Alguém me falou isso numa conversa. Sem dúvida. Eu na hora eu só achei bonito, mas eu não amarrei o texto todo. E a dor não necessariamente num sentido de uma perda muito grande, de um sacrifício muito grande, mas é a dor. Essa palavra. Ana, ó, guardem aí, pessoal, sacrifício ou sofrimento. Sofrimento ou sacrifício é a dor sem sentido. Estudar, se momentaneamente é doloroso, tem sentido. Então você não pode falar que estudar é um sofrimento, porque sofrimento é uma dor sem sentido. Sofrer à toa por algo nada a ver. Ei, estudar, tudo a ver. Ora, bolas. Sim. Guarda uma coisa, uma frase. Quanto mais você sabe, mais você vale. Forte isso. Pensa assim, ó. Tá cheio de gurizada aqui. Gurizada, jogador de futebol, ele tem o passe dele, né? Quando um clube quer contratar o jogador, ele tá comprando o passe desse jogador, né? 10 milhões de reais, 20 milhões de reais. Ele tá comprando o passe. A pergunta que fica é, hoje, atualmente, qual é o valor do teu passe? Tu vale muito no mercado ou tu vale pouco? O mercado quer você ou você está sobrando no mercado? Qual é o valor do seu passe? Hein, craque? Responde aí. Essa é a indagação que você deve fazer. O mercado me seduz. As pessoas falam para mim assim, João, quando você sair da sua empresa, me procura que eu quero um cara como você. Ou não, você nunca recebeu essa cantada saudável aí? Olha... Né? Guardem isso, galera. É uma maneira de a gente poder medir, mesmo que parcialmente, né, Ana, assim, o nosso valor. E ele está diretamente ligado à quantidade de vezes que você estuda, a quantidade de horas dedicadas ao estudo, porque você só pode saber mais se você estuda mais. Eu queria que fosse diferente. Eu adoraria que o mercado remunerasse as pessoas por elas serem queridas, educadas, amigas, Ana. Adoraria, porque é bonito o mundo assim, né? Mas não, o mercado vai... Mas não é o mundo real, cara. O mundo real é cafezinho preto do lado, estudando ali, para se orgulhar. O trabalho não é para o professor da nota, o trabalho é uma maneira de você se avaliar como foi aquela batalha de fazer aquele trabalho e estudar para aquela prova. Sim. E isso vai te deixando calejado. Calejado é ficar mais forte, calos, fortalecido, tá entendendo? É isso. Não tem que ser gostosinho. Lá fora não vai ser gostosinho. O seu chefe não vai remunerar você por você ser educadinho, generoso, amigável, sorridente. Ele vai remunerar pelos resultados que você entrega. Não, nem pelo seu potencial, é por resultado, cara. Olha que interessante. É isso, Ana. Vai ficar, eu acredito, para todo mundo que assistir, né? Quanto mais você sabe, mais você vale. Qual que é o valor do seu passe hoje? Qual cantada interessante você recebeu dos concorrentes da sua empresa, né? Olha que interessante isso. Né? Eu sou a prova disso, Ana. Quando eu resolvi empreender há 11 anos atrás, sabe por quê? Eu começava a escutar na minha empresa que eu trabalhava, os empresários chegando do meu lado assim, Maurício, se porventura uma hora você sair da empresa, me procura. Eu te observo trabalhando aqui, eu gosto do seu trabalho, me procura. É aquela cantadinha gostosa, né? Tipo assim, eu sou casado, não posso fazer nada, mas como é bom alguém dizer que achou bonito, achou o nosso sorriso bonito, achou a gente elegante, né? Que gostoso. Massageia o nosso ego. Bastante. Passava o tempo, vinha outro, chegou uma hora ei, será que eu não consigo ser dono do meu nariz e abrir o meu próprio negócio? Uau, o tempo passou,
né? E o resultado é que valeu muito a pena. Mas por quê? Porque eu encarava o meu trabalho como se eu fosse o dono, como se aquilo tudo fosse meu. Faculdade, Ana, eu trabalhava 9 horas por dia, eu sou formado em letras, espanhol e literatura. Olha que legal. Que bacana. Eu também tenho as letras, tá? Letras. Que legal. Turma, eu trabalhava 9 horas por dia, ia para a faculdade durante 5 anos, eu nunca peguei um exame. Então, quer dizer assim, eu trabalhava 9 horas, às vezes 10 horas por dia como empregado, e mesmo assim, para ver, Ana, não é que eu não tenho tempo, é que eu coloquei aquilo para mim como prioridade. Sim. E aos 27 anos de idade, eu me tornei um membro da Academia de Letras. A minha cidade, no Rio Grande do Sul, é uma das mais importantes da literatura gaúcha, que é uma literatura riquíssima. Aos 27 anos, eu fui eleito um membro e os meus colegas de academia são pessoas de 60, 70, 80. Por quê? Porque eu já era muito fora da média com 27 anos no mundo da literatura. Mas como é que eu dei como ficou comprovado isso? Estudando 5 anos, nunca tendo pego o exame e fazendo poesia do jeito que quisesse. Ou seja, tipo, eu mostrei que eu era bom e digno e a recompensa veio. Só que a recompensa, pessoal, aprendam a esperar. Não troquem o que vocês mais querem por um desejo momentâneo. Eu sei que é difícil esperar, mas vem. Isso, não pode ser rápido. Não é que não pode, é que não vai vir rápido. Poder pode, né? Mas não vai vir. Se você tiver esse autocontrole de pagar o preço, a conta vem a teu favor, cara, não vai falhar. Só que tem que aprender a esperar e o nome para isso se chama autocontrole. Isso do autocontrole, alguns usam esse termo autocontrole, outros usam o termo domínio próprio, né? Mas a verdade é que a gente está falando da mesma coisa. E acaba que isso da procrastinação tem muito a ver com o domínio próprio, né? Com o autocontrole. Muito. De repente, eu tenho a situação hoje de precisar estudar. É importante demais estudar, mas eu lido com diversas coisas da vida pessoal, né? É filho, é relacionamento, é família, são amigos, né? E acaba que isso vai virando, são coisas que somadas tornam maiores do que a necessidade que eu tenho de estudar para me tornar uma pessoa melhor sucedida, né? Eu não consigo ter domínio próprio para colocar cada coisa na sua caixinha e dar prioridade às coisas certas no momento certo, né? Mas assim, perfeito. A gente aprendeu muita coisa aqui hoje, Maurício. Eu queria dedicar o próximo minuto para você falar um pouco do seu trabalho, como que as pessoas se encontram, porque é um trabalho maravilhoso. Você falou assim, olha... Obrigado. Olha as pessoas que você tem andado. E eu, a partir de hoje, já estou colada contigo, tá? Obrigado. Lá em cima, junto contigo no topo, onde você for, eu vou. A gente está junto nessa de aprender, de crescer e de nos tornar pessoas de referência, né? Então, a gente começa lá embaixo, pequenininho, ser referência para você mesmo, ter o ponto de referência para você mesmo. Porque hoje eu penso assim, eu não me comparo com ninguém, mas eu me comparo comigo mesma. Quem era a Ana na semana passada? Essa semana a Ana está melhor que a Ana da semana passada, né? Quem é a Ana de 10 anos atrás? Essa Ana de hoje é melhor que a Ana de 10 anos atrás, né? Então, nós temos que ser o nosso ponto de referência primeiro. Depois a gente vai ser referência para a família, depois vai ser referência para os amigos, para os colegas de trabalho, mas é um degrau de cada vez e a melhor ponte para isso, sem dúvida, é o estudo, né? Então, eu não tenho dúvida Perfeito, disso. Isso movimenta a minha vida. Então, você já ganhou, já tem, né? Já tem a Ana seguidora e agora a Ana admiradora do seu trabalho também, tá? Pode falar um pouco que as pessoas vão te encontrar. Obrigado, Ana. Bom, para os meus seguidores que estão acompanhando também, não deixem de acompanhar a Ana. Como vocês viram, ela é uma pessoa muito esclarecida, muito inteligente, vale a pena acompanhar o seu trabalho. E para quem está me assistindo pela primeira vez, se quiser acompanhar, dá para clicar ali em cima
e seguir o meu perfil. Diariamente a gente vai compartilhando, né, conteúdos relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional. E eu trabalho há 10 anos, então, no ramo, né, de desenvolvimento pessoal, com treinamentos, cursos, palestras. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, eu possuo o maior evento de imersão de desenvolvimento humano, que é um evento de 3 dias. É uma pena para o pessoal que está longe, né, poder vir participar, mas é o maior evento. Para a gente que está longe? Vamos pensar em alguma coisa online. E... Obrigado. E é isso que eu me dedico, né? E eu acho que todo professor, pessoal, guardem isso, tá? Não importa a tua posição acadêmica, de nível social, de nível intelectual, principalmente, para esse exemplo que eu vou dar, não importa se você está como professor em algum momento, você não pode deixar jamais de estar também como aluno, tá? Eu estudo muito, eu estudo 4 a 6 horas por dia, Ana, intercalo com alguns atendimentos que eu tenho de coach e mentoria, e estudo demais. Nem sempre, pessoal, foi gostosinho. Na verdade, por muito tempo não foi, só que tem uma coisa que eu tive que entender, que significa ter vergonha na cara. Não ter vergonha na cara, porque um dia, eu sempre pensei, eu tenho uma filha de 5 anos, e antes de ter a Antonella, eu já pensava assim, e passei a pensar ainda mais depois que ela nasceu. Como é que eu diria para minha filha, se a minha filha um dia perguntasse, papai, por que eles ali têm isso, representam isso, e o senhor não? E eu teria que dizer a verdade, filha, talvez porque eles estudaram mais, fizeram mais, eles criaram as oportunidades, eles foram mais inteligentes. E eu falo minha filha, por quê? Porque é o meu maior porquê, né? Quem é mãe, quem é pai está assistindo aqui sabe o que eu estou falando, não preciso nem falar, né? Verdade. Então, eu estudo, criei vergonha na cara porque eu quero dar o melhor para as pessoas que eu amo. E que esse seja o seu motivador. E isso fez eu enfrentar aqueles momentos de desgosto quando eu estava estudando. Por quê? Porque no início, se você pegar um livro hoje, olha o que eu vou te dizer. Se chama regra de 5 minutos, mas que pode ser 10, pode ser 15. Se você pegar um livro novo, no início vai ser gostosinho. Depois de uns 10 minutos não vai mais ser. Por que foi o gostosinho? Porque o teu cérebro ele gosta do que é diferente, do que é novidade. E depois que ele já viu que aquilo não é habitual para ele e deixou de ser novidade, a tendência é você não ter mais prazer naqueles minutos para seguir a leitura. Sim. Só que se você repetir isso seguidamente, o teu limiar, a tua fronteira de extensão de 5 para 8, para 10, para 15, para 20 minutos por dia, ela vai aumentar como um músculo que vai ficar mais forte. E depois de um tempo, você vai ver que leu 30 minutos no flow, né? O que é o flow? Maravilhosamente envolvido com a leitura. E, cara, 30 minutos de leitura por dia dá 15 horas no mês. Isso você lê 3 livros em 15 horas. Sim. Então, no início não foi gostosinho, mas a gente precisou ser persistente. E, há algum tempo, a gente já começou a colher resultados dessa disciplina, Ana. Então, fica o recado para vocês, o meu convite para vocês. Não negociem, tá? Aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês por alguns pequenos minutos de prazer, porque esses prazeres imediatos são para compensar muitas vezes algumas coisas que não estão legais na sua vida. Então você precisa descobrir o que é que não está legal, que justifica a tua procrastinação contínua. Sim. Para você saber aprender a tratar a causa e não o efeito. Dor de cabeça é efeito de algo que realmente está chegando ao meu cérebro, uma dor de cabeça. Eu preciso descobrir. Pode ser minha dor de garganta. Pode ser... Tá entendendo? Enquanto eu não tomar um remedinho para dor de garganta, essa dor não vai parar. E aí? O que está potencializando a sua procrastinação contínua? Pensa nisso, tá? Tem uma coisa que eu não podia ter deixado de perguntar. Desculpa se eu atrasar o seu tempo ou se eu das pessoas. Mas você falou sobre tratar na raiz, na causa, né? E eu tenho alguns amigos que têm TDAH.
Uhum. E eu fico imaginando se para a gente, que para mim, pelo menos, que não tem nenhuma questão neuronal ali, que tem algum tipo de falha, de transmissão, essas coisas todas Uhum. que você contou, imagina Uhum. para uma pessoa que funciona em rede, né? Como é o caso dos TDAH. E existem muitos adultos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só que não descobriram na infância, automaticamente não tiveram tratamento adequado, e agora nós temos adultos que começam o curso, a faculdade não termina, entra no emprego, passa um tempinho, ele fica entediante e eles não conseguem dar sequência, não ficam, trocam de emprego, trocam de curso, trocam de faculdade. Isso é uma... Hoje, o que você orienta para essas pessoas? Especificamente as pessoas que têm uma questão neurológica, não só uma questão ali da mentalidade em si. Uhum. Você sabe que as pessoas que têm TDAH, elas não têm um foco ou uma atenção difusa para aquilo que não é envolvente para elas. Porque para aquilo que é envolvente para elas, elas são top. Elas são muito concentradas. Sim. E olha que interessante, essa mesma dica que eu dou para eles, eu dou para todas as pessoas. Claro que a nossa motivação, o interesse, motivação, esse motivo para eu estudar tal coisa, varia se isso eu me identifico muito ou me identifico pouco. Então, por isso de você ter clareza do porquê você está estudando o que você está estudando. Entende? Então, pense, se dedique para pensar o que é que você mais quer. Porque nessa hora você vai se envolver. Agora, se você for fazer alguma coisa que não te gera prazer, é muito provável que você venha a desistir, sim. Porque a desistência ela pode não ser ruim, talvez pode ser a opção que restou. Não houve nenhuma identificação. Talvez eu mesmo, Ana, com 17 anos, eu cursava contabilidade e vi que não era isso. E está tudo bem. O tempo passou e eu fui ser assertivo em fazer outro curso, né? Então, essa é a mesma... Você vai se envolver muito mais quando você se identificar com o curso, com a disciplina, com a matéria. Muito bom. Ótimo aí o comentário e a dica. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que seja um conteúdo, eu acredito muito que vai ser um conteúdo muito relevante aí para vocês assistirem. Vou deixar essa live salva para vocês assistirem de novo, para indicar pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso, né? Nós queremos muito bem das pessoas que a gente ama, né, Maurício? Então, Sem a gente dúvida. precisa compartilhar aquilo que é bom. Aquilo que é ruim a gente guarda, mas o que é bom a gente precisa compartilhar. Então, compartilhe com as pessoas que vocês entendem que precisam, que vão achar esse conteúdo interessante. Sigam aí o Maurício, tem muito conteúdo que ele posta, assim, muito bacana, vocês vão gostar muito. E nós aqui do Grupo Zain, sempre que possível também a gente está trazendo pessoas com essa visão de crescimento, com essa visão de... E interessante que você falou que a régua está baixinha, eu gostei muito disso, né? E nós aqui do Zain, nós acreditamos que isso faz parte da nossa missão, né? Que a educação, que os estudos, que o conhecimento, essa ponte que reduz a desigualdade social no país, né? Sim. Nós acreditamos que é isso que vai fazer as pessoas alcançarem seus sonhos, né? Independente de crença limitante, independente da criação, independente de muita coisa, mas a educação ela pode levar as pessoas a altos níveis inimagináveis até ela pegar isso de vencer esses desafios aí, principalmente da procrastinação. Uma delas, né? Mas a mais... É uma delas, é uma bem complexa, né? Mas muito obrigada, Maurício, mesmo. Foi um prazer enorme ter você e a gente quer a sua participação mais vezes. Obrigada, Ana.
Obrigado a galera que ficou aqui com a gente. Parabéns para vocês que ficaram aqui. Talvez tenha gente que está desde o início ali. Bacana, foi para vocês que a gente bateu esse papo aqui. Um abraço, Ana. Um abraço, galera. Outro. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Obrigada, gente.